Olá, bom dia a todos. Meu nome é Daniel Borges Fialho, sou médico neurologista com especialização em transtorno do espectro autista e especialista em análise do comportamento. Olá, seu filho realmente sabe falar? A fala dele é uma fala comunicativa? Fala é a produção de som pelos órgãos que são responsáveis pela fala. Ela pode ser comunicativa ou não. Comunicação é uma forma de entendimento. Nós podemos dividir em 3 substantivos que estão linkados a esse processo todo de fala, linguagem e comunicação. Fala é quando nós produzimos através desses nossos órgãos responsáveis palavras que levam a uma comunicação ou não. Linguagem é um tipo de comunicação ao qual nós podemos nos utilizar. E comunicação é esta forma de interação entre 2 pessoas, um ouvinte, um falante, ou a forma com que 2 pessoas vão acabar se comunicando, se entendendo. Então, a fala depende de palavras. A linguagem, ela pode ser uma linguagem falada, pode ser uma linguagem de sinais, e a comunicação se dá quando há entendimento, seja pela fala, seja pela linguagem de sinais. Podemos nos comunicar até por um sinal de fumaça, desde que 2 pessoas entendam como elas estão tentando passar a informação, há uma comunicação ou não. A fala é o meio de comunicação mais importante que nós temos. É muito difícil explicar sem a fala. Se eu for explicar, por exemplo, que é um óculos é um aparelho que tem 2 hastes, o qual tem uma lente, que essa lente muda a forma com que o meu olho enxerga, você imagina explicar isso sem o uso da fala. Então, quando a nossa espécie evoluiu, nós também melhoramos a nossa fala, melhoramos com isso as nossas linguagens e melhorou com isso a nossa comunicação. Essa linguagem oral, essa linguagem falada, melhorou de forma muito importante a comunicação, a ponto que a gente conseguiu, a partir daí, formar cidades também, conseguiu passar a informação de uma pessoa para outra, ensinar se tornou uma forma muito mais fácil a partir do uso da fala, certo? Então é muito importante que a gente consiga falar, e é de extrema importância que a gente consiga, a partir da fala, nos fazer entender, fazer com que a outra pessoa entenda o que a gente quer. Quando a gente consegue fazer com que a pessoa entenda o que a gente quer, a gente tem uma fala funcional ou comunicativa. Ou seja, se eu falo algumas palavras e essas palavras têm um sentido comunicativo, eu tenho uma fala funcional. Por exemplo, se eu falo a palavra arroz, eu pego um prato, certo? E olho para alguém e digo arroz. Essa pessoa pode estar me dizendo que ela quer arroz ou que ela quer comida, mas eu estou entendendo. Isso é uma fala funcional. Vocês entendem que é uma comunicação? Eu estou entendendo, certo? E não basta, como eu costumo dizer, os pais entenderem. Todas as pessoas precisam entender para que seja uma fala comunicativa. Mãe entende tudo. Tudo que a criança fala, as mães entendem, certo? Tá? Mãe vem com um dicionário dentro do cérebro para entender o seu filho. Nós brincamos às vezes que as crianças deviam vir com manual para que a gente conseguisse entendê-las de uma forma melhor desde quando nascem. Mas a mãe vem. Alguns pais também, mas a mãe, 99% das mães vem com esse manualzinho dentro da cabeça e as outras adquirem no segundo dia depois que a criança nasce, né? Então não basta somente a mãe entender ou a família entender. Nós precisamos, todo mundo precisa entender para que se tenha uma fala funcional ou uma fala comunicativa. Então, é de extrema importância que a gente entenda esse conceito de fala funcional ou de fala comunicativa, porque às vezes as famílias dizem, mas o meu filho fala palavras, ele fala até frases, mas há
uma intenção comunicativa nessa frase, ele se faz entender, tu consegue dar a ele o que ele está te pedindo? Ele está te pedindo ou ele está realmente falando palavras? Nós temos inúmeras alterações disruptivas, inúmeras falas disruptivas. Por exemplo, a ecolalia, que é a repetição de uma palavra, ela, na grande maioria das vezes, ela é disruptiva. Ela pode ser uma ecolalia imediata e pode ser uma ecolalia tardia. Eu já expliquei isso num vídeo também. Então, nem sempre quando meu filho fala ou quando meu filho fala frases, ele tem uma intenção comunicativa. É muito importante que a gente entenda e diga: meu filho tem uma fala funcional ou comunicativa? Sim ou não? E é muito importante que o fonoaudiologista nos diga a impressão dele com relação a isso. Quando a gente avalia uma criança, a gente busca essa fala funcional. Há essa fala funcional, essa fala comunicativa, ou às vezes somente são palavras soltas e às vezes pode até ocorrer frases soltas. É muito importante que a gente diga isso. Lembrem-se, 1 ano as crianças devem começar a falar as palavrinhas. 1 ano e 6 meses é um marco extremamente importante, onde a criança deve falar entre 5 e 10 palavrinhas. Se com 1 ano e 6 meses não há palavras, precisamos levar para uma avaliação, certo? Procure um neurologista infantil ou um neuropediatra para que seja feita essa avaliação inicial. Por quê? Nem sempre é um transtorno específico de linguagem. Às vezes há um transtorno comportamental associado. Se o seu filho tem 1 ano e 6 meses e não fala nada, se o seu filho tem 2 anos e não fala nada, não esperem mais tempo. Cada criança tem seu tempo, as pessoas dizem, e eu digo, cada criança tem seu tempo desde que ela faça terapia para que as coisas melhorem. Não fiquem esperando, não escutem o vizinho. Fala é muito importante. Fala é a forma comunicativa mais fácil da gente se entender. Então, lembrem-se disso, fala funcional ou comunicativa, não é só falar, mas conseguir alguma coisa quando eu falo, e não só a família, não só as mães. Todos nós precisamos entender, certo? Um abraço fraterno a todos.